Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a pregação e a leitura da Palavra de Deus. Amém? Eu sou o evangelista Milvio. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o propósito desse programa é evangelizar, é levar a Palavra de Deus até as pessoas, aos servos, as pessoas que ainda não se converteram para que conheçam o Senhor Jesus. Amém? Então vamos compartilhar as pregações, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, nós somos a última geração da igreja na Terra. O Senhor Jesus está voltando. O mundo está tomando rumo que mostra que a volta do Senhor Jesus é agora. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, irmão. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, bora ganhar alma para o Senhor Jesus. Nós somos os ceifeiros da última hora. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te. Ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor Jesus. Antes que seja tarde. Glória a Deus. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida agora. Fala conosco, meu Deus. E que as pessoas venham a se fortalecer, que venham a se converter ao Senhor Jesus, que venham a soltar as ligaduras, ataduras, algemas, os julgos que estão sobre as pessoas, que venham a ser despedaçados pela tua palavra agora, em nome do Senhor Jesus. A leitura de hoje está em João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, eu deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Ô, irmão, quantas pessoas estão nesse mundo sem ter paz? Sobre pressão, sobre opressão, sobre depressão, né? Pessoas com enfermidades, com dívidas, com problemas financeiros, com problemas de saúde, com doença. Quantas pessoas não têm paz nesse mundo, irmãos? Tem pessoas que são milionários e não têm paz nem para dormir. Não conseguem nem dormir à noite, um sono. Eles não conseguem. Então, aqui quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, a primeira coisa que ele faz para nós é a primeira coisa é a salvação, o nome escrito no livro da vida. Mas instantaneamente, simultaneamente, junto ali, nós recebemos a paz que vem de Deus, uma paz que o mundo não conhece. Ela vem para nós. Que coisa maravilhosa a paz do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembra no barco, quando o Senhor Jesus estava deitado, dormindo, e começou uma tempestade, o barco balançava e ele continuava dormindo? Pois é. O povo ficou em desespero, mas ele estava em paz. Se você aceita o Senhor Jesus, entrega a sua vida a ele, tem o seu nome escrito no livro da vida. Se você se arrepende dos seus pecados e abandona os pecados, irmão, você tem essa paz. Não importa a turbulência. Você fala, o Senhor Jesus está habitando dentro de mim. Eu tenho paz. A gente passa os apertos, a pressão do mundo, mas ela é muito menor. Porque nós sabemos em quem temos crido, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E ele é Deus junto com o Pai, porque os dois são um. Então, ele vai nos dar força e vai resolver. Não importa o que aconteça, ele é o comandante. Deus é o comandante, os dois, o Senhor Deus, o Pai, e Jesus, o Senhor Jesus, o Filho. Na nossa vida, irmão, acabou. Acabou. A coisa mais importante do mundo que você podia fazer, agora você fez. O resto, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é a primeira coisa que nós temos que fazer, é isso, irmão. Então Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não dou essa paz como o mundo dá. Então não é uma paz comum do mundo, uma paz sem inimigo, sem briga, sem problema. Não, porque às vezes a pessoa não tem inimigo, não tem problemas, não tem dívida. E ele tem depressão. E aí? Cadê a paz dessa pessoa? Então não é uma paz como o mundo dá. É uma paz interna, é uma paz interior. É uma paz que você descansa sabendo que você pertence a Deus. Você descansa sabendo que você pertence ao Senhor Jesus. É uma paz incrível. Então ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Jesus disse, eu não vos la dou como o mundo a dá. Não é aquela paz de não ter dívida que eu falei agora. É uma paz que vem do nosso Deus.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, é dentro, é interno. Não tenha um coração turbado, não se turbe o vosso coração. E nem se atemorize, não tenha medo, eu estou aqui. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E ele diz aqui de novo: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Por que ele disse eu vou e venho para vós? Porque ele não havia morrido ainda, nem ressuscitado. Então ele disse eu vou, morre, mas ressuscito. Entendeu? Então, depois que ele ressuscitasse, ele ia de novo, vou para Deus e venho para vós no arrebatamento da igreja. Então nós temos essa confiança. Olha a paz que a gente tem, irmãos. Sabendo que o Senhor Jesus virá nos buscar. Olha que coisa maravilhosa. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, se você ama o Senhor Jesus e a Deus, meu querido, e o Espírito Santo de Deus, se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então nós temos que ficar felizes porque ele foi para o Pai. Por quê? Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Então, quando fala assim, Jesus é nosso advogado, ele não é um advogado com o juiz da terra, não, nem com o promotor de justiça, nem com o desembargador, nem com o STF, não. Ele é advogado junto ao Pai, que é muito acima desses seres humanos que têm um título de formiguinha aí. Entendeu? Então, eu sou advogado junto ao Pai, porque vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, ele é o nosso advogado junto do Pai. Tudo que nós precisarmos, ele sabe e ele está lá, porque ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, porque ele andou aqui na terra junto com a gente. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Então, ele continua dizendo aqui, eu vos-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Ou seja, eu vou. Então, ele morre. Vai lá, entrega o sacrifício a Deus, volta e ressuscita no terceiro dia. Tem uma pregação falando detalhada sobre o que ele fez nesses 3 dias que ele teve morto. Procura aí. Rádio Palavra Viva /1000, você vai saber o que o Senhor Jesus fez. Então ele disse, eu vou. E eu falo agora antes, para que vocês acreditem. Porque eu vou e voltarei para vós. E eu falo isso agora, para que quando acontecer, vós creiais e acrediteis. Glória a Deus, aleluia. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, por enquanto, Satanás era o príncipe do mundo, né? Esse poder Deus havia dado a ele. Mas Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo e nada ele tem em mim. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele despojou principados e potestades e publicamente os expôs. Então, Jesus tirou dele esse direito de príncipe do mundo. Ele já não é mais o príncipe do mundo. E Jesus ali também tirou a chave da morte e a chave do inferno. Quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou, tendo despojado Satanás de ser príncipe desse mundo. O poder desse mundo é do Senhor Jesus, completamente, em todas as situações e circunstâncias. E o poder sobre Satanás também é dele. Satanás é obrigado a obedecê-lo se ele der uma ordem. Então ele foi despojado. Então, quando o príncipe do mundo veio, trazendo Judas Iscariotes com os soldados para prender Jesus, é porque o Senhor Jesus já havia permitido, Deus havia permitido, e para isso o Senhor Jesus veio. Se o Senhor Jesus não morre, irmãos, nós não tínhamos purificação dos nossos pecados. Ele fez a expiação pelos nossos pecados. Morreu pelo mundo inteiro. Somente ele. Uma única vez. Que ele ofereceu o sacrifício a Deus. Todo aquele que se converter a ele tem perdoados e purificado seus pecados. Glória a Deus. E não podemos mais viver pecando, porque nós somos dele e pertencemos a ele. Amém? Aí ele falou, porque o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem de mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai mandou.
e levantai-vos, vamos-nos daqui. Então ele se deixou ser preso para fazer a vontade do Pai, porque ele precisava ser o sacrifício, oferecer dele mesmo para Deus o sacrifício do seu próprio sangue, para que nós pudéssemos, irmãos, sermos resgatados do pecado, da morte, do juízo e da condenação eterna. Então foi por isso que ele fez. E nós fomos resgatados, nós pertencemos a ele. Amém? Então que você entenda isso. Você precisa, meu irmão, você, meu amigo, né, que ainda não é meu irmão, você precisa pertencer ao Senhor Jesus. É a única coisa que vai te blindar, que vai te proteger, que vai te dar paz nessa terra, para que você saia da condenação eterna para a vida eterna. Não tem outro caminho. Amém? Então, guarda isso que eu estou te falando. Presta atenção. Não tem outra escapatória para nós se não for o Senhor Jesus. O único que morreu por nós e ressuscitou e deu a vida por nós. E esse preço que ele pagou foi aceito pelo Pai. E quando ele volta, quando ele ressuscita e aparece aos discípulos no último dia, ele diz assim, ó, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. Se alguma coisa mortífera vos picar, algum animal não fará mal algum. Se beber de alguma coisa venenosa, também não fará mal. Pregando o evangelho, vivendo na obra. Então, o Senhor Jesus deu esse poder para nós. E esse poder é todo dele. Ele diz, todo o poder, todo foi-me dado, nos céus lá em cima e aqui embaixo na terra. E ele se preocupa em fazer a vontade do Pai que o enviou. E é a esse Senhor Jesus, cheio de honra e de glória, de poder e autoridade, que nós aceitamos como Senhor e Salvador, e ele entra e habita em nós, e o Espírito Santo dele habita em nós também. Mas para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar o pecado e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Ele é a única porta, o único caminho. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra de hoje. Meu irmão, para o que você estiver fazendo. Para aí, olha para cá, vem cá. Vou te ensinar a sair da condenação eterna e escrever seu nome lá no livro da vida e ter a vida eterna. Para o que você estiver fazendo e confessa em voz alta, sua boca aí. Se você estiver num lugar que você não pode falar alto, fala baixinho ou fala em mente, fala com Deus. Repete na sua mente essas palavras que eu vou falar agora. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Mas se você tiver pessoas perto de você, é bom que tenha testemunha. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, se você puder confessar diante dos homens, o faça. Amém? Então, repete comigo aí. Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E, Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Ô, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, isso é a melhor coisa do mundo que você fez. Para você, a melhor coisa do mundo foi você entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora. Arrependa-te dos teus pecados, abandone os teus pecados, e Deus está te blindando, vai te proteger. Você vai receber a paz que excede todo entendimento humano, que essa paz o Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Receba a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe a pregação aí, irmão. Vamos ganhar um do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, meu irmão, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja dentro da sua vida e da minha vida, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.